Toda segunda-feira a gente fala de vendas e empreendedorismo, né? Hoje o nosso especialista em vendas, Thiago Conser, vai falar sobre negócios em família. Será que é uma boa ideia? Thiago, seja muito bem-vindo. Eu tô curiosa para saber, porque sabe como eu comecei a empreender? Sócia do meu pai. Naquela época, há muitos anos atrás, para exercer a atividade jornalística, a gente precisava ter uma empresa limitada e a característica é a sociedade. E aí fiquei pensando, vou ser sócia de quem? De alguém que eu confio, que me estima muito bem. O mais seguro seria do pai e da mãe. Peguei meu pai para ser sócio. Agora já não somos mais. Olha, Milena, acho que a sua história resume um pouquinho do desafio que é ter sociedade com familiares, né? Empreender sempre é muito desafiador. Não é uma atividade fácil, né? As pessoas que empreendem sabem muito bem, você sabe, Milena. Mas ele é difícil sozinho, ele é difícil com sócio, porque você tem mais uma outra pessoa para tomar decisão junto, e ele é mais difícil ainda, né, com sócio familiar. Né? Agora, qual que é a dica, menina? Até se eu puder passar aqui, quais são as dicas que a gente orienta os empresários quando vão trabalhar em família? Eu posso passar aqui algumas dicas, não? Sim, por favor, é o que a gente mais quer saber. Vamos lá, só para lembrar, né, menina? 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Então, assim, é o mais comum. Assim como você, né, aconteceu, é o que a maioria acontece. Você começa a empreender, aí você precisa de alguém junto contigo, vai chamar o seu marido, o seu irmão, ou vai chamar a sua esposa. Isso é o que mais acontece. Agora, se você tem a opção, né, quase sempre a gente fala aqui, né, não contrata quem você não pode demitir. Então, se você tiver essa opção, que é muito mais difícil. Agora, a gente também atende 98% das empresas que eu atendo, né, nos seus clubes, são empresas familiares. E elas estão indo muito bem financeiramente, mas elas têm grandes desafios. Então, quais são os pontos que a gente fala para você que está começando e vai colocar um familiar? A primeira coisa, até fiz uma lista aqui, é como é que essa outra pessoa que você vai colocar é no dia a dia. Como que ela lida, por exemplo, com pressões, com discussões, quando ela é, por exemplo, corrigida ou quando ela tem a opinião dela confrontada. Como que essa pessoa lida? Porque quem empreende vai fazer isso todos os dias. Sempre vai ter alguém com uma opinião, provavelmente vocês vão ter a mesma opinião, mas em vários momentos você vai querer uma coisa e ele vai querer outra. Como que essa pessoa lida? A segunda é qual o conhecimento que essa pessoa tem que vai agregar para ser teu sócio. Então, por exemplo, minha esposa lida muito bem com o financeiro. Então, legal, eu não lido, eu sou da parte comercial. Então, eu vou vender e ela cuida do dinheiro que entra. Ótimo, isso é muito importante também. Qual o conhecimento técnico? Terceiro, vai ficando mais importante, são 4 tópicos. Terceiro tópico, alinhamento. Bate um papo, olha, vamos ficar assim, vai ter momentos difíceis, eu vou precisar correr para a rua para fazer isso, você precisa aqui se organizar, os números precisam... Alinhe as expectativas sobre os desafios, tenham conversas duras no início do negócio. E por último, um detalhe muito simples que quase ninguém faz, eu já passei na pele e sei da importância, que é o acordo de sócios. É um contrato extremamente simples, determinando o que pode e o que não pode fazer e o que é de cada alçada. Então, quem vai fazer aquilo é você. Se por acaso a gente sair daqui, que é um negócio que ninguém fala, né? Nós não vamos poder, por exemplo, competir. Eu não posso abrir uma empresa do mesmo segmento para competir, né? Caso você saia. Esses acordos que no dia a dia sempre dão briga e a gente esquece de colocar no contrato porque acha que é com familiar, não vai ter nenhum problema, né? Lá. Sim, sim. E sabe uma coisa que depois me lembrei, com o passar dos anos, e também o modelo de negócio mudou, no caso dos comunicadores, né, nós jornalistas, mas a gente também pensou sobre o avanço da idade do meu pai. E no caso do meu pai, ele teria herdeiros diretos, né? Então tem minha mãe, tem minha irmã. Então, quando a gente também pensa sobre isso, muda todo o quadro, vamos dizer, de sociedade de repente, né? De uma hora para outra. E dentro, muito bem colocado, porque você tem várias maneiras de poder fazer essa proteção também, inclusive com sociedade. Não necessariamente a pessoa que você vai colocar precisa estar no contrato social. Ela pode ter ações da empresa, e ações não precisa ser uma empresa aberta no capital, não. Você pode valorar essas ações, né, da própria empresa, e a pessoa pode ter X ações, conforme vai ganhando ela tem uma fatia maior. Então não precisa estar diretamente no contrato social, que é onde mais acontece desafios, né? Porque para você depois desligar uma pessoa dentro do contrato social, é quase impossível. Por mais que ela tenha somente uma parte ali, ela vai ter, em geral, né,
direito à opinião. Se você não coloca isso no acordo, ela tem também direito a escolher, por exemplo, onde vai ter investimento ou não. Então, tomar grandes decisões, mesmo ela sendo minoritária. Mas tem várias maneiras, por isso que é sempre muito bom procurar um advogado específico para fazer isso logo no início, porque depois fica difícil. Fica difícil, né? E no caso de morte, por exemplo, quando vem os herdeiros, aí os herdeiros adquirem esses direitos que não ficaram claramente expostos ali, é isso? Então, e aí eles vão adquirir, só que aí eles têm que pagar isso, né? Isso tem, como tudo aqui, né? Nunca passa em branco de impostos, mas você também tem várias maneiras, tem mecanismos para diluir isso também. Então, por exemplo, né? Se o seu pai, no caso, ele poderia passar anualmente cotas, por exemplo, para os filhos, porque aí você só paga essa diferença. Então, os filhos iriam aumentar as suas cotas dentro da empresa e aí só se paga o imposto dessa diferença em caso, né, em caso de falecimento, aí paga só essa diferença também, porque senão acaba, inclusive, inviabilizando essa passagem pelos custos se a empresa for muito pequena, enfim, ou se tiver algumas dívidas, como em muitos casos acontece, né? Nossa, Tiago, como aprendi bastante com você. Já não somos mais sócios, né? Agora eu tenho a minha empresa sozinha, mas que importante a sua participação aqui. Cada segunda-feira você nos surpreende, nos presenteia aí com informações preciosas, viu? Obrigada. Já estou curiosa para saber semana que vem, mas não vou pedir para você me contar, porque eu gosto de surpresa. Boa semana para você. Até segunda. É isso aí, muito bem. Gente, tem que ficar muito esperto, né? Como é importante uma consultoria jurídica, uma consultoria financeira, como é importante o planejamento do seu negócio, da sua empresa, não é? Acho que agora não restou dúvida nenhuma. Vamos seguir aprendendo e aprofundando o conhecimento.